Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Dá pra ouvir, sim. Ouvi? Peraí que o meu tava baixinho. Pronto. Bem, boa noite, eu sou Jaque. Eu vim da Life, hoje eu tô a conselheira administrativa. E aí, antes de começar, eu queria que vocês se apresentassem, me dissessem de que EJ vocês são, a cidade também. Oi, Larissa, Felipe. Ai, meu Deus, será que estão me ouvindo? Felipe respondeu que ele é Felipe, ele é da EAMB de Conquista, Jaque. De ambiental, né? Isso. Eu conheço o pessoal que tá fazendo a Conatos em Conquista, no IFBA. A EAMB é de que faculdade? Da mesma da Conactus. Eu não lembro qual é, mas é a mesma. É o Deve ser, IFBA. É o IFBA, então. se puder. Isso aí, IFBA. Massa. E Larissa também? Vai de ser da ESA. Ah, tá. Tá. Eu pensei que todo mundo era MEG não federado. Pronto, então, deixa eu começar aqui minha transmissão. Deixa eu ver como é que faz para compartilhar. Ah, tem um botão aqui. Tem um botão só bem grande aqui. Vocês estão vendo o slide? Alguém fala que agora eu não tenho mais como ver as mensagens, eu acho. Elô, você tá vendo? Sim, estão vendo. Pronto. Agora eu vou projetar. Aí vocês continuam vendo, né? Yep. Sim, sim. Ah, aparece, dá um negocinho aqui. Chat, pronto. Beleza, vou começar então. Aí qualquer coisa, se vocês quiserem que eu pare, tirar alguma dúvida, pode me interromper, beleza? Então, Elô falou com a gente da Life para trazer uma capacitação voltada de como engajar times. Muito por causa da história que a gente teve ano passado, de 6 meses de sem faturar, e aí depois a gente conseguiu um crescimento exponencial assim, no meio do ano e conseguiu bater o alto crescimento no final. E aí, tipo, para começar, tipo assim, aí alguém tá com o microfone ligado, deixa eu ver. Tá, peraí, mutei, pronto. E aí, tipo, vocês devem estar se perguntando por que diabos tem um Nescauzinho na capa desse slide de como engajar time. E aí, para ilustrar um pouco para vocês do que eu acredito ser uma solução para engajar times, eu vou contar um pouco da minha história hoje. Eu, além de estar na Life ainda... Ah, meu Deus, como é que passa? Pronto. Eu sou estagiária na Nestlé de Itabuna. E lá, é toda uma estrutura, vários empregados e pessoas batendo ponto e cumprindo carga horária e trabalhando e mecânico de um lado para o outro, operador. Sabe, tipo, a gente tem caldeiras, isso aqui é uma caldeira gigante para fazer vapor, e às vezes eu paro e olho para o tamanho dessa fábrica e olho o motivo que a gente existe. Eu olho o propósito que essa fábrica existe. E o propósito dela é fazer essa caixinha de Nescau segura, com qualidade e gostosa, chegar na prateleira. Tipo, é toda uma estrutura, salário sendo pago, coisas reais, problemas muito reais e às vezes sérios de, sabe, coisas às vezes quebra, faz uma manutenção, isso, aquilo, correria, para entregar uma caixinha de 200 ml de Nescau, sabe? Esse é o propósito da gente lá. Quando eu cheguei, eu via algumas pessoas, sabe, apresentando as coisas pra gente, a forma com que eles pegavam na caixinha, a delicadeza e falavam sobre tudo daquilo. Eu ficava assim, nossa, elas são muito conectadas a esse produto, porque a nossa missão aqui dentro, a nossa proposta aqui dentro é entregar ele, sabe? Essa fábrica, ela é que produz 85% dessas caixinhas de Nescau no país. Então, provavelmente, o Nescauzinho que você for tomar vai ter saído daqui de Itabuna, sabe? E ela só produz isso e também um pouco de Nesquik e a farinha láctea nesse mesmo modelo, mas
é basicamente, sei lá, 90% do ano produzindo esse Nescau. E aí eu fiquei pensando muito como eu ia ilustrar para vocês a questão do propósito, sabe? Um time engajado, ele sabe o seu propósito. Porque uma coisa que um time engajado, ele, para mim, necessariamente, ele não tá, tipo, feliz o tempo todo e animadão e naquele pique. Mas é o propósito que nesses momentos difíceis ele lembra e que faz com que ele se motive e se sinta engajado para alcançar os resultados esperados. E aí, tipo, eu queria que vocês refletissem de qual é o propósito de vocês, sabe? Qual é o propósito da EJ de vocês? Por que vocês existem? Sabe, eu contei para vocês que a fábrica daqui existe para entregar o Nescauzinho naquelas características na prateleira. Mas qual o propósito que a ESA existe, que a EAMB existe? Por que vocês acordam, vão para a EJ de vocês? Por que vocês querem bater a meta? Por que vocês querem entregar projetos? Então, ter uma noção do que é esse propósito, do porquê você existe, é de extrema importância para que o seu time ele se mantenha engajado e conectado. E isso foi crucial para a Life, porque a gente ficava, às vezes, porque assim, somos uma empresa de inovação. E a gente ainda não encontrou um EJ no país que trabalhe tanto com inovação, com esse foco como a gente. Tem EJ que faz produto, tem EJ que inova, mas, sabe, com esse sangue, assim, a gente não encontrou ainda. E aí, a gente também queria bater muita meta e a gente não via como juntar essas coisas, sabe? Porque os projetos de inovação chegavam pouco. E aí, como é que a gente ia ser um projeto de inovação fazendo o tempo todo projeto de levantamento cadastral, sabe? A gente estava confuso e zerado e, enfim. Então, quando a gente entendeu muito que os números que a gente queria alcançar não eram só números, que eles representavam investimento na nossa educação. Eles representavam que a gente estava conseguindo cumprir as coisas que a gente queria cumprir, que a gente estava impactando pessoas e que a gente estava inovando também, porque ano passado a gente conseguiu, tipo, projeto de inovação, a gente conseguiu impactar um professor que ele tinha o sonho de fazer a maquininha dele para expor cápsulas de cacau. Então, sabe, a gente conseguiu enxergar e isso conseguiu guiar a gente e não deixar que a gente desanimasse nos períodos ruins que a gente passou, porque a gente sabia exatamente para que a gente estava existindo. E aí, tipo, como líder, qual é o papel, sabe, de fazer isso com o time? É realmente guiar e engajar, mas guiar no quê? Tipo, guiar esse povo para onde? Aí eu fiz esse esqueminha que eu gosto de aplicar em tudo na minha vida. Não sei se vocês estão vendo o mouse, mas, tipo, o hoje é o bem, que é o agora, e o futuro é o futuro. E aí, como líder, ano passado eu era presidente na Life, eu buscava muito com minha Dex engajar o time para atravessar isso aqui de ponte. Tipo, a gente sempre fazia esse exercício do que anotar onde é que a gente está hoje, o que é que a gente tem que chegar. A gente tem que engajar as pessoas para seguirem esse percurso, para que elas se sintam aptas e se sintam capazes mesmo de fazer esse movimento, sabe? Porque uma diretoria, ela é muito ela não é muito, ela é a estratégia, sabe? E os membros são que vão operacionalizar e tudo mais. Então a gente precisa trabalhar para que eles percorram isso daqui, se sintam capazes e motivados para poder seguir atravessar a chamada ponte. E aí, antes de pensar em formas de que como é que eu vou engajar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou empurrar as pessoas para seguir isso daí. Antes de tudo, a gente percebeu que a gente precisava conhecer nosso time. Tipo, a Life sempre foi um EJ que tinha muito receio da palavra meta e faturamento e todas essas coisas. E foi muito difícil no começo, foi difícil se federar, a EJ querer se federar à Unijúnior, a EJ, mesmo federada, se render à Unijúnior, ao movimento. Então, não adiantava dar estímulo que não ia casar na Life. Então, a gente sempre foi muito necessário conhecer a fundo, sabe, a EJ. Tanto que quando vinha, assim, diretor da Júnior para algum tipo de programa, a gente sempre
sabe, contava muito como a gente era, o nosso histórico, para que ficasse bem claro de como era aquele time. E há coisas que dão certo para você conhecer o time de vocês. É tipo dinâmicas. Na Life eu costumava dizer que a Life não sabia ser BJ, porque a gente fazia umas dinâmicas assim, o povo ficava, sabe, não aderia, não se conectava nem nada. Então a gente teve uma época que a gente diminuiu o ritmo, aí começou a fazer dinâmicas mais adaptadas, o pessoal também começou a ser mais maleável, porque realmente não adianta você fazer coisas que não vão, que a sua EJ não vai se conectar. Outra coisa é se ver. Antigamente na empresa só tinha uma reunião por mês. E depois que a gente passou a ter duas, as coisas melhoraram muito. A gente começou a debater mais sobre ela, construir mais juntos sobre a Life, a se conhecer e se conectar ainda mais. Então, é de muita importância que as pessoas se vejam presencialmente. Nos momentos em que a gente teve dificuldade de ter reuniões presenciais, seja em DEC, seja com a empresa toda, a gente, nossa, tudo quebrava, sabe? Tudo se afastava. Então é muito importante que vocês se vejam, que a empresa se conheça presencialmente. E também interage online, sabe? A gente tinha amanhã na live de todo sábado à noite, ficar, resenhar, fazer alguma coisa. Hoje a gente conversa muito mais no WhatsApp mesmo, a gente se conecta mais. Tanto a gente precisou até fazer um grupo só de resenha, porque a gente conversava tanto que às vezes as coisas sérias subiam e desapareciam. Então hoje a gente tem um grupo de debates sérios, um grupo de resenha e um grupo só de aviso, que você chega e só joga o aviso, sabe? Então tem sido bem melhor assim, essa interação online com a empresa tipo, eu sei que às vezes comunicação de WhatsApp é ruim, mas se todo mundo colaborar, dá muito certo. E aí a outra coisa é conversar em diretoria. A gente tirava muito tempo, não, tirava tempos para conversar sobre membros, para ver como é que estava o clima da empresa, para ver o desempenho de cada um, sabe? Para a gente entender o que estava acontecendo e assim poder gerar os melhores estímulos e melhores coisas para a empresa. Gente, se eu estiver falando muito rápido, é só falar, tá? Que eu diminuo o ritmo. Aí, nesse de conversar em diretoria, é muito bom também quando vocês param e analisam assim, pega assim, fulano, tá quão comprometido, tá com, ou tá quão capacitado, sabe? Porque é uma coisa, tipo, que geralmente GP faz, mas se a sua J ainda não tiver uma estrutura muito definida e nem processual, é legal que vocês se reúnam e conversem entre si mesmos, sabe? O quão comprometido cada um tá e o quão capacitado também cada um tá, porque aí você vai saber exatamente o que precisa prover para o seu time. E aí também conheço o propósito. Como eu tinha falado lá, às vezes a gente nem sabe qual é. Então, se você não sabe, primeiro vocês precisam descobrir, sabe? Porque se não tem um propósito, então para que existe? Então, é de real sentar com a empresa, conversar sobre, e caso não saibam, descobrir qual é o propósito de vocês, e sabendo qual é ele, sempre bater na tecla e meio que tatuar ele na testa, na mente, de o que é que vocês fazem, por que vocês estão existindo. Porque, como falei, em momentos difíceis, o que vai manter as pessoas conectadas à empresa, o que vai fazer com que as pessoas não pulem fora do barco, que elas não desistam, é o propósito. Não adianta chegar lá na frente e falar mil coisas, textão e, sei lá, se descabelar, porque se não rolar, se as pessoas não saberem qual é o propósito, elas vão pular fora. Tipo, os 6 meses que a live passou no zero foram muito difíceis. Eu sentava com a Dex, a gente desenhava várias reuniões e várias jornadas e tudo, mas às vezes não colava, sabe? Mas o que mantinha aquele povo lá era porque eles sabiam do propósito, porque estávamos juntos preocupados em sair do zero. Então é muito importante que vocês descubram, batam na tecla e tatuem sobre o propósito de vocês. Aí outra coisa que deu muito certo na Life foi o investir na experiência. O que é isso, investir na experiência? Quando um momento ele é pensado para provocar algum tipo de transformação, quando uma reunião não é mais só uma reunião, a aprendizagem é intensificada. Aquilo fica mais fixo na cabeça das pessoas e, desculpa, e elas passam por uma transformação e não esquecem daquilo, elas aprendem de uma forma melhor.
Isso eu aprendi dessa metodologia que está escrita aqui, a Experience Learning da Perestroika. É só botar no Google o que vocês acham, que fala do aprendizado por experiência. Quando comecei minha gestão na Life, aí eu trouxe a proposta das nossas assembleias e reuniões gerais não serem mais chamadas de reuniões, e sim de jornadas, tanto que a gente falou já hoje tem jornada na Life. E todas elas eram pensadas, tipo, onde estamos, como vamos entrar nessa reunião, como vamos sair, e aí eu vi o que é que eu tinha que fazer para provocar essa mudança, sabe? Todos os programas que a gente fez antes da Life, tudo tinha uma identidade visual, tudo era uma campanha, a imersão, o processo seletivo, tudo dentro da Life passou a ser pensado com experiência. E isso motivou as pessoas, isso manteve a cola, isso manteve a gente junto para que a gente não pulasse fora do barco, sabe? Para que a gente não desistisse. Então, eu acredito que é muito importante pensar nisso, até mesmo para as reuniões de DEX. Eu sei que é cansativo pensar tanto em experiência, mas é, é legal, sabe? De você parar e, pô, velho, isso aqui não pode ser mais uma reunião. Não vou tirar fulano de casa, no caso de conquista, num lugarzinho frio da pega, trazer cá pro IFBA para a gente chegar aqui e fazer avisos, informes, deliberar alguma coisa, o que ocorrer e tchau. Não, entendeu? Pensa no momento, o que é que sua equipe está precisando. Está precisando de um momento de capacitação? Mexe um momento de capacitação, bota um check-in, bota um check-out, bota um momento de conversa, põe uma dinâmica, sabe? Tem um problema para resolver? Usa design thinking, entendeu? Coisas que vão tornar o momento mais dinâmico, não vai deixar todo mundo parado e vai provocar uma transformação no seu time. Aí outra coisa é sobre ser transparente. No início de 2018, a gente teve uma crise na Life, que a gente estava com problemas nos projetos que estavam sendo executados, e a gente foi deixando tudo dentro da Dex tentando resolver, e só resolveu quando a gente teve uma assembleia. Coloquei a Dex na frente, e a gente falou tudo o que estava acontecendo, e falou, empresa, deem feedbacks. E eles desceram o cacete da gente, desculpa o termo. Sabe? Aquilo ali mudou a concepção de muita coisa. Tipo, eles se tornaram mais abertos, mais acessíveis e sentiram que podiam falar coisas pra gente. Então, criou muito esse sentimento de dono. Outro momento que isso foi muito forte foi quando a gente fez um planejamento emergencial para sair do zero e que a gente deu mais liberdade ainda para que eles se virassem nos processos. Tipo, tinha coisa que precisava de mais de uma diretoria. Eles pediam o diretor, esperavam o diretor responder, falar com outro. Então, eles começaram a se virar, eles mesmos enxergaram gargalos nos processos e eles mesmos melhoraram. Então, todas as vezes que a gente passou a ser mais transparente e a descentralizar a diretoria, a gente teve um time mais engajado e mais autônomo. Então, é muito importante que, que isso seja feito, sabe? É claro que às vezes existem decisões que é uma diretoria mesmo que toma, afinal, para isso que a diretoria foi eleita. Mas muitas coisas podem ser feitas com a EJ e isso vai com certeza manter eles mais engajados. E aí, como sugestão, eu coloquei aqui que vocês pensem em ferramentas de gestão acessíveis. Tipo, no plano emergencial, a gente usou muito o Trello à vista de todo mundo sabia o que cada diretoria estava fazendo. Todo mundo sabia o que estava no funil de marketing. Todo mundo podia colocar coisa no funil que quisesse indicar. E também investir na comunicação interna. A gente passou a usar na Life os e-mails mesmo, e aí fazia com GIF, explicava tudo no e-mail, sabe? Então, esse ser transparente foi muito legal, tipo, de coisas de DAF, as coisas do MED a gente mandava, para que as pessoas se sentissem sempre conectadas e sabendo de tudo. E aí outra coisa é sobre o construir juntos. Como falei, a gente teve problemas e a gente levou para a Jota e a gente não levava assim um problema e falava, pronto, agora a gente vai aqui resolver. Não. A gente passou a construir juntos e isso também cria um sentimento de dono, sabe? Ouvir a empresa, sentar com ela e dizer assim, sabe, falar, ó, o problema é fazer bolo. Não, a gente não está conseguindo fazer o bolo. A empresa, junto com vocês vão descobrir então o que está errado e como é que vão melhorar para fazer esse bolo. E na Life a gente usa muito no Design Thinking, até para fazer planejamento estratégico, a gente já usou Design Thinking. E
sabe, às vezes que a gente ia e levava isso para construir, todas as vezes deram muito certo. Principalmente porque não precisava depois que o diretor chegasse e falasse, olha, a gente fez na reunião de DEX um negócio aqui, e aí você vai ter que fazer isso. Isso parou de existir, porque a pessoa sabia o porquê tinha que fazer aquilo, já que ela estudou o programa com a gente, né? Teve a fase de empatia lá no Design Thinking, e ela mesma construiu. Então, isso mudou muitas coisas e fortaleceu muito a nossa comunicação. E como também falei lá no comecinho, é, os membros geralmente são os que mais vão executar. Então, eles precisam saber porque eles estão fazendo aquilo, sabe? Então, é muito bom construir com eles. E aí, como disse, a gente usa muito design thinking lá na Life. E sobre reuniões específicas, a gente tem duas, né, no mês. Aí uma a gente prioriza fazer no sábado, que é mais para criar momentos de conexão, e de engajamento, tipo, com dinâmica e capacitação também. E as reuniões, a outra reunião é sempre na semana, à noite, e a gente coloca, tipo, vai durar 1h30. E nessa reunião a gente vê os erros, os acertos e vê o que vai melhorar. Uma reunião mais, assim, operacional, sabe? Então, isso também foi legal na manutenção do engajamento da empresa. E aí, por último, é de se conectar com o MEG. Eu falo por mim, eu me tornei uma pessoa muito mais engajada, muito mais de entregar, sabe, assim, as coisas mesmo, de estar ali sempre conectada com o propósito, depois que eu me conectei muito com o MEG. Porque quando você está conectada com a rede, você aprende muito mais, você vive mais intensamente o movimento e você também contagia a sua empresa júnior com isso. Então, quando tem assim, coisa do núcleo, vai. Pode ter certeza que seu time vai sair mais engajado de lá. Às vezes o núcleo pode errar e não ser tão legal, mas a experiência que vocês viveram juntos considero valendo a pena. Tem coisa da Unijunior, vai, por mais que, sei lá, talvez não seja tão bom, vai valer a pena. Sabe, tipo, o mínimo é que vai valer a pena só porque vocês estarão juntos. Mas eu tenho certeza que vão ser experiências bem legais e transformadoras, porque o movimento, ele tem o seu propósito, ele passa isso para as EJs e assim, é de extrema importância que se conecte, mesmo que, sei lá, você tenha aquele membro lá super desengajado, que não quer nem pisar o pé na EJ, você falar, desiste desse membro, joga ele no evento do MED que a coisa vai mudar um pouquinho. É, foi muito difícil conectar a live com o MED, mas a gente foi conseguindo ao longo do ano passado e desse. E é notória, é surreal a mudança do engajamento dos membros com a empresa depois que foi conectado com o MED, sabe? O, o, um dos fatores contribuidores para a gente sair do zero foi a conexão com o MED. O diretor de desenvolvimento do ano passado era muito próximo mesmo, muito próximo da live. Eu pedia muita ajuda, ele ajudava muito. E então essa conexão com a rede faz muita diferença na hora de manter um time engajado. E aí, tipo, eu acredito que essas coisas que a gente viu aqui um pouquinho foi bem rápida, foi muito assim, foi, sabe, bem simples assim, porque não é tão surreal, sabe? Mas eu acredito que essas coisas vão levar o time a entregar o Nescauzinho de vocês, entendeu? A entregar o produto final de vocês para o cliente e que vocês vão conseguir fazer isso de forma constante, engajada e conectada com a rede, que é só sucesso. E deixa eu ver. Acabou. Deixa eu parar aqui. Dúvidas? Oi, galera. Enquanto a galera vai desbloqueando ou pensando nas dúvidas, eu tenho uma já que como é que a gente consegue enxergar ou tentar descobrir qual é o propósito do DJ? Pronto. O da Life, a gente conversa muito mais sobre essas coisas na hora de imersão, sabe? Mas, por exemplo, a gente ficou na gestão de 2017, começo, e no final também de 2017, que a gente mudava no meio, se batendo, querendo criar documento para a cultura da Life. Aí a gente parou assim e falou, véi, é tão óbvio que a gente não precisa disso. Nossa cultura é inovação. A gente está aqui para inovar, entregar isso pro nosso time. Então foi muito óbvio, entendeu? O que a gente queria era
entregar para os clientes projetos inovadores e acessíveis. Tipo, nossa missão, a gente enxerga ela também como propósito, que é inspirar o desenvolvimento e a inovação, sabe? Então, é uma coisa intrínseca que às vezes parece que tem mil metodologias para você descobrir, mas se você se reúne com a equipe, vocês conversam, vocês entendem, vocês vão enxergar assim na cara de vocês qual é o propósito. Então, chegou uma pergunta. Te respondi, Elô? Respondeu. E de Larissa. O processo para passar de uma reunião mensal para duas foi tranquilo? Fazemos uma só e tô querendo mudar. A galera tem pico de energia após RG e uma semana depois diminuiu. Foi sim, porque a gente precisou deliberar, né, na Assembleia, se isso ia acontecer mesmo. Então, eu levei pós e contras, eu fiz uma apresentaçãozinha e a Assembleia concordou. E aí eles foram, porque se eles concordaram, eles tinham que ir. Aí foi bem tranquilo, a gente não teve problema de adesão. Foi legal, porque diminuiu a quantidade de coisa no sábado, que antes era a manhã inteira lá no sábado a gente conversando. E aí conseguiu diminuir isso. E na semana era sempre uma hora e meia. Então foi tranquilo esse processo. Aí, para acontecer, né, só levei na Assembleia com prós e contras, a gente discutiu um pouquinho e votamos. Eu tenho outra. Vai, eu. Tá. Em questão de membros, assim, se mesmo com isso tudo, ou antes disso tudo, não sei. Vocês têm aqueles 1.000 membros, eu lembro da época que vocês tinham 300 mil membros, só que nem todo mundo fazia alguma coisa. Qual foi a melhor solução ou para conseguir motivar a galera para fazer todas as coisas? Porque às vezes tipo, a pessoa tá lá, fala que tá na empresa, que veste a camisa, que N motivos, mas a gente precisa fazer um projeto, precisa vender alguma coisa e nego não levanta. E aí? A gente demitiu. Tipo, na base do, do plano emergencial, a gente demitiu, porque não adiantava só a pessoa dizer que amava a Life e que tava querendo, e queria estar lá, mas na hora que precisava não fazia, não entregava com qualidade, entendeu? Então foi processo de demissão mesmo. Não foi assim, tipo, ó, agora você tá demitido. Não, teve feedback, teve conversa, teve oportunidade de melhoria e não melhorou, aí a gente seguiu com o processo de demissão, entendeu? Então, eu acredito que passar feedback é muito bom, sabe? Você sempre entra naquilo de ser transparente, né? Passa feedback com o membro, conversa com ele, diz o que está acontecendo, sugere uma melhoria, monitora se ele melhorou. Se pá, faz isso mais de uma vez, mas chega um momento que não rola mais, é falar, velho, não adianta você amar tanto a empresa, mas você não entregar, não cuidar dela, entendeu? Então, acho que você tem que ir embora e mandar embora. Aí isso mudou muito as coisas na live. Muito mesmo, ok? Que por um tempo foi por causa de medo. Mas hoje tipo assim, se a gente vê o membro que não tá lá, não tá rendendo nem nada, a gente já. Vamos falar aqui com essa pessoa, entendeu? Hoje a gente já teve alguns problemas assim esse ano, mas porque tinha membro com problemas psicológicos, sabe? Essa dificuldade aí, o cenário é completamente diferente. Mas quando não era, era batata, assim. Temos que conversar e a oportunidade de melhoria não melhorou, não dá para continuar. Respondi? Respondeu sim. Ah, uma coisa disso daí. Tem na Bíblia falando que se tem um galho, eu acho que é um galho podre, uma folha podre, o resto apodrece, entendeu? Então a gente não pode deixar ter mau exemplo dentro da EJ. Então, se você vai, né, podando assim, então seu time vai vendo que aquela coisa é séria e ele se sente até mesmo mais valorizado, né? Quem tá trabalhando não gosta de ver lá que ela tá trabalhando da mesma forma e mais engajado. Nossa, obrigada. Nada, Elô. Mais alguém? Clica. Eu não sei se a minha caiu agora. Não, você tá aí. Eu acho que não tem mais dúvida. Gente, se alguém tiver, bota um aí. Se não, bota não. Pra gente só ter uma ideia. Isso, verdade. Alguém tem mais alguma coisa?
Como engajar membros sobrecarregados? Descarregando. Se tem, assim, na live, quando tinha membro descarregado, sobrecarregado, era porque a gente não estava distribuindo direito. Ou, sabe? Então, se tem um membro que está sobrecarregado e outro ocioso, então a gente tinha que jogar para o outro. Ou então está sobrecarregado porque tem muito projeto chegando e só ele sabe fazer. Então você tem que capacitar o outro, entendeu? É basicamente você fazer análise da causa raiz, porque ele está sobrecarregado e atacar aquela causa raiz. Exemplo, esse ano passado eu fiquei super sobrecarregada porque eu assumi marketing também, que o diretor foi desligado. Então, não teve como me sobrecarregar. Eu fiquei sobrecarregada até o final do ano. Mas a gente não tinha como colocar pessoas, sabe? Tipo, eu tinha meus gerentes, aí eu fazia o máximo delegar para eles, mas a pressão psicológica e tudo me deixou sobrecarregada. Então, na verdade, são duas opções. Ou ele vai continuar sobrecarregado, ou então você precisa realmente resolver a causa raiz. No, sabe, tipo, esse ano a Alicia estava sobrecarregada porque ela assumiu o DAF. Só que não era final de ano e tinha um monte de gente na empresa. O que é que a gente fez? Tipo, o diretor de DAF, ele foi depois desligado, que nessa época ela estava sobrecarregada, estava só afastado. E a gente tirou da DAF dela. Hoje tem mais dois gerentes, eu como conselheira, estou cuidando de DAF também. E daqui a pouco um deles vai virar diretor, entendeu? Então a gente viu qual era a causa raiz, era a ausência de um diretor. A gente viu que tinha como sair dela e a gente botou para rodar, entendeu? Então, se seu membro está sobrecarregado, você tem que ver o que está acontecendo. E assim, se você não tiver como descarregá-lo, é conversar com ele e falar, olha, não tem como. Ou então, tipo, tira. Como é que a gente faz? Vai tirar atividade? Por exemplo, eu lá em marketing. Eu podia falar, gente, eu tô sobrecarregada, eu não vou dar conta, eu não consigo mais, eu desisto de bater a meta. Mas não, foi uma decisão minha do time de marketing, vamos continuar sobrecarregados e vamos bater. Mas foi extremamente cansativo, foi muito prejudicial para a saúde mental da gente. Por isso que eu acredito que você engajar um membro sobrecarregado é descarregando ele. Porque tiveram momentos em que a gente só continuou, a gente só seguiu, porque a gente só queria tecnicamente conseguir aquilo dali, não porque a gente estava motivado, entendeu? Era só questão da palavra que foi dada, do compromisso dado. Isso, nada. Qual foi a melhor forma que vocês acharam para motivar os membros que estavam desanimados em meio à falta de projetos e serviços da empresa? Certo. Como falei, como a gente tinha reunião de 15 em 15 dias, essa parte que eu falo para vocês, aí a gente pegava muito mais pesado na experiência da reunião, entendeu? Sempre mostrando que ainda dava, sempre pensando em como sair daquela, traçando ação e depois correndo atrás e falando. Então, foi a melhor forma que a gente achou. Eu fiquei, depois, tipo, a gente teve que fazer um plano emergencial que foi, tipo, ou entrega nesse prazo ou tá fora. E aí o jogo virou e a gente até comentou, pô, velho, a gente ficou ali 6 meses desenhando coisa e fazendo reunião com experiência para chegar a uma ameaça ali no base do medo vocês reagirem, sabe? Mas não acredito que essa parte do desespero tenha sido a melhor saída, porque depois a constância caiu. Mas para manter esse povo na live, para manter eles lá, foi realmente pensando cada reunião e sendo transparente, conversando e junto com eles fazendo, né, as coisas que precisavam para mudar. Uma coisa legal é que no início do ano a gente estava com um problema sério em projetos dos que estavam sendo executados. E enquanto os projetos não chegavam, a diretoria de projetos se capacitou. Eles tinham workshops, eles estudavam como executar os projetos e ficaram se capacitando e assim eles se manteram motivados até a hora que os projetos começaram a chegar, sabe? Então, foi muito legal. É um exemplo muito bom da diretoria de projetos que eles não, mesmo era para ser diretoria, mas desanimada, porque eles vão fazer o quê? Sabe? Então eles não, a gente vai se capacitar, eles também ajudaram a prospectar, mas focaram
não se capacitar para que quando chegasse eles dessem conta e a gente não teve nenhum problema de execução de projeto depois que o jogo virou. Nenhum. Hoje projetos assim, nossa, zero preocupação, nem parece que a gente teve uma crise enorme no início de janeiro. Então foi muito do contato próximo, construção conjunta, transparência e no caso de projetos, viram o que eles podiam fazer enquanto não chegava. Mais alguém? Se não tiver, é só falar assim, não. Larissa, não. Quem é o Windows? O Windows tá só no meu Windows. Pronto. Todo mundo não, então. Então é isso, gente. Qualquer coisa, podem pedir meu número Elo, podem falar comigo. De manhã eu sou difícil de responder porque eu tô no estágio, mas qualquer coisa podem me procurar. E é isso. Elo? Obrigada, Jaque. Nada. Obrigada, galera, também por estarem. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no grupo, pode mandar pra gente. Lembrando, bora encontrar aí qual é o Nescauzinho de cada um de vocês, para que a gente possa ser cada vez melhor. Assim. A gente vai cobrar bastante de vocês também lá no grupo. Obrigada, Jaque. Nada, Elo. Qualquer coisa, tô aí. Agora, deixa eu ver aqui. É só clicar no stop, né, Elo? Eu acho que é. Tá, vou clicar. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.